Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi, sou professor do curso de Soroban e agora vamos aprender a nossa primeira técnica. Até agora nós estávamos só brincando de contar com o Soroban, tá? Agora a gente vai começar a aprender a somar mesmo com o Soroban, tá? Aí porque precisamos das técnicas, né? Até agora aprendemos apenas a contar, somar e subtrair sem precisar lançar mão de nenhuma técnica, ou seja, é o que eu falei para você. Nós estávamos só brincando ainda de contar no Soroban, tá? Mas existem momentos em que há necessidade de se somar 5 a 6, por exemplo. Como proceder, já que não há contas naquela haste suficiente para o resultado 5 mais 6 igual a 11? E existe em cada haste apenas a representação de 0 a 9. Então lembre-se, cada haste ali vale só no máximo 9, tá? Então de 0 a 9. 9 quando está com os 5 baixado e os 4 levantados, tá? Neste momento precisaremos utilizar certas técnicas para conseguirmos operar o Soroban corretamente. E a primeira técnica que aprenderemos é a técnica do pequeno amigo. As técnicas, elas têm 3 partes. Nós temos o nome da técnica, o nome associativo da técnica, então nesse caso, por exemplo, é o pequeno amigo, né? A fórmula ou técnica propriamente dita, e aí você vai ver daqui a pouco como que é essa fórmula. O macete para se recuperar da memória, a fórmula a ser utilizada, que você utilizará apenas nesse começo de aprendizado. Depois as fórmulas surgirão naturalmente em sua mente. Então a gente vai ensinar também um pequeno macete aqui para você lembrar da fórmula se você não estiver com a fórmula na mão, tá bom? Então o nome desse conjunto de técnicas é o pequeno amigo. As fórmulas serão apresentadas a seguir. E o macete é o seguinte: a soma entre eles, ou seja, entre os pequenos amigos, resultará sempre em 5, tá bom? E aí, por exemplo, eu tenho 5 com 1 e 4. E aí, aqui tem uma frase aqui só para ilustrar, tá? Então, o pequeno amigo de 1 é 4 e o de 4 é 1. Para somar 1 ao 4, nós somamos 5 e subtraímos o pequeno amigo 4. Se quisermos somar o 4 ao 1, devemos somar o 5 e subtrair o pequeno amigo 1. Aqui, a gente já está falando da fórmula, tá? Você já vai entender. Eu sei que aí, só olhando esse texto, não fica muito claro, mas quando você bater o olho na fórmula, você vai entender de imediato o que ele está falando aqui, tá? E aí eu menciono aqui a fórmula, esse texto aqui para você, tá bom? O pequeno amigo do 2 é o 3 e do 3 é o 2. Para somar 2 ao 3, precisamos somar 5 e subtrair o pequeno amigo 3. Para somar 3 ao 2, precisamos somar o 5 e subtrair o 2. Novamente, aqui é a fórmula também, tá? E aí aqui a gente tem um exemplo. Na parte de cima, a gente já tem uma fórmula. Então, aqui mais 4 significa quando você quer somar 4. E aí o que você vai fazer? Igual, aí o que você precisa fazer? Você precisa somar 5, subtrair 1. E aí na primeira figura, então, nós temos um Soroban montado com o 3. Aí a gente quer somar o 4. Então o que a gente vai fazer? Na figura 2 a gente somou o 5. Na figura 3 nós subtraímos o 1. E aí nós obtivemos aí como resultado o 7. Tá bom? Isso é uma fórmula, tá? E aí o macete que ele falou é o seguinte, que o número que a gente quer somar ou subtrair, também isso vale lá na subtração, quando a gente chegar na subtração também, tá? O número que a gente quer somar, você pega o outro membro do outro lado, menor, e soma, vai dar sempre 5, tá? E aí você sabe que você está lidando com um pequeno amigo. Mas é só um macete aí para esse começo, tá? Lógico, você nem vai, daqui a pouco isso vai ser automático aí na sua cabeça, tá bom?
Outra fórmula. Para somar o 3, nós temos que somar o 5 e subtrair o 2. Então, na primeira figura, nós temos o 4 montado no soroban e a gente quer somar o 3. Aí, o que a gente faz? Na segunda figura, a gente soma o 5. Na terceira figura, a gente subtrai o 2 e, como resultado, a gente tem o 7 de novo, tá bom? Mais uma fórmula, para somar o 2, você vai precisar somar o 5 e subtrair o 3. Então, na primeira figura, nós temos o soroban montado com 3. Nós queremos somar o 2, então somamos o 5, subtraímos o 3. Como resultado, nós temos o 5. E essa é a fórmula para somar o 1. Para somar o 1, nós precisamos somar o 5, subtrair o 4. Então, na primeira figura, nós temos o 4 montado aí no soroban. Nós queremos somar o 1, então nós temos que somar o 5 e subtrair o 4. Como resultado, nesse caso, nós vamos ter o 5. E aí agora, nas próximas aulas, vamos fazer alguns exercícios para treinar essas fórmulas aí, tá? E aí o que você vai fazer? Você tem disponibilizado no curso um conjunto de PDFs também, tá? Para cada aula você tem um conjunto aí de PDFs. Vai ter um PDF com os exercícios, os mesmos exercícios, só que a folha em branco, tá? Sem o resultado preenchido. E aí você vai pegar, imprimir essa folha, aí você vai pegar e vai, primeiro, assistir a aula e junto com o soroban vai fazendo o exercício junto. Se for o caso, provavelmente vai ser, você vai pausando para conseguir acompanhar a aula. Aí terminou essa aula, você vai pegar a folha que você imprimiu, vai pegar aquelas mesmas continhas que foram dadas na aula e aí você vai fazer sozinho no seu soroban. Você vai fazer conta por conta. Cada conta que você fizer, você vai anotar o resultado e depois que você terminar, você vai comparar o resultado ali na folha de respostas, tá? No conjunto de PDFs, tá bom? É assim que você vai proceder daqui para frente. Então, eu te aguardo aí na próxima aula, tá? Então, a nossa próxima aula já é uma aula mais prática, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.